Olá, sou Caris Brito, sou consultora holística de organização e interiores e estou aqui para falar sobre o bem-estar no lar. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a numerologia e a bagunça. A numerologia da casa, ela vai ajudar a gente a entender qual que é o nível de bagunça da casa, da nossa casa. E o que é a bagunça? A bagunça, ela é o excesso de coisas. Quando a gente tem, é quase uma questão matemática. Então a gente tem um espaço físico e a gente tem os nossos pertences. Nós temos normalmente bagunça quando os nossos pertences, eles são maiores, então você tem mais pertences do que o espaço que você tem para guardá-los, né? Uma outra coisa que caracteriza a bagunça é a falta de cuidado, né? A gente não cuidar das nossas coisas e deixar elas, por exemplo, espalhadas pela casa de qualquer jeito. E qual que é a questão da bagunça? Eu costumo dizer que a nossa casa é como a nossa alma, então ela reflete o nosso estado de espírito. Então, a casa faz parte de quem a gente é. Quando a nossa casa está muito bagunçada, significa que dentro da gente existe aí um desconforto, tem alguma coisa que está bagunçada também dentro da gente. Seja no nosso corpo físico, seja no nosso corpo psíquico, no nosso corpo mental. Por isso é importante a gente organizar a bagunça, né? Ter a casa organizada para que a gente mantenha o nosso equilíbrio também, né? E a bagunça, então, ela é excesso de coisas ou falta de cuidado. E o que a bagunça ela pode causar? Ela pode gerar muitos bloqueios na nossa vida, né? Locais onde há bagunça, onde você tem muitas coisas amontoadas, coisas que a gente não mexe, a gente tem estagnação de energia. E a energia, até pelo Feng Shui, a gente diz que é o Qi, né? É a energia vital, é o que faz a nossa vida fluir. Então, para a nossa vida fluir, a energia ela tem que circular. E onde há bagunça, há estagnação de energia, então isso não é legal. E o mais interessante é que a numerologia da casa, ela vai identificar qual que é o nível de bagunça que a gente pode ter na nossa casa. E agora eu vou contar para vocês como é que a bagunça ela interfere e ela funciona em cada uma das casas, dependendo da sua numerologia. Então vamos começar pela casa 1? Quando a gente fala então da bagunça na casa 1, como é que funciona? A casa 1, o número 1, na verdade, na numerologia, ele tá ligado à masculinidade, à objetividade. Isso significa que se a gente for pensar em termos de bagunça numa casa 1, ela tende a ser uma casa menos bagunçada em função de ter menos coisas, né? Entretanto, pelo número 1 ter essa energia masculina, falta a energia feminina, que está relacionada ao cuidado. Então, na casa 1, pode existir bagunça sim, mas a bagunça, muitas vezes, não pelo excesso de coisas, mas pela falta de cuidado. Então, você sabe aquela coisa de entrar na casa, chegar do trabalho e aí vai tirando a roupa e vai jogando pela casa e deixando em qualquer lugar? Então, isso acontece numa casa 1. Então, para você equilibrar, é legal você colocar aí umas regrinhas na casa, né? Essas regrinhas que tragam um pouco dessa energia feminina, essa energia do cuidado. Um exemplo é essa questão que eu falei da roupa. Em vez de sair jogando, coloca um cesto de roupa suja. Esse cesto você pode deixar dentro do banheiro, você pode deixar dentro da lavanderia e coloca aí como hábito, sempre que você chegar, que for tirar a sua roupa suja, ao invés de você espalhar e jogar e deixar jogado pela casa em qualquer canto, você tem que colocar no cesto. E aí você então ajuda a cuidar aí dessa bagunça dessa casa 1. Então, quando eu tô falando de casas com numerologia 2, 6 ou 9, o que significa? Esses números, eles são números que têm associado a eles a questão do apego. Então, quando eu tenho apego, o que acontece? Eu vou acumulando coisas e como eu me apego a elas, eu tenho dificuldade de descartar. Então, nessas casas com essas numerologias 2, 6 e 9, o que acontece?
eu tendo a acumular, a ter muitas coisas. E aí, lembra, uma das características da bagunça é o excesso. E aí precisa cuidar. Então, numa casa, né, nas casas com essas numerologias 2, 6 e 9, é importante sempre eu fazer esse exercício do desapego, mandar embora o que eu não uso mais, o que já está desgastado. Então, é importante essa energia do desapego, eu trabalhar essa coisa do desapego para eu não ficar acumulando um monte de coisa e deixar a casa bagunçada. Quando eu falo do número 3, eu tô falando de alegria, da energia da criança, da comunicação. Então, se eu penso na bagunça numa casa 3, a bagunça pode ser aquele caos. Então, é uma casa que ela tem uma energia que tende a ter uma bagunça grande. Por quê? Porque como eu tenho a energia da criança, vamos fazer a seguinte analogia. A criança, quando ela quer brincar, ela pega todos os brinquedos, espalha pelo quarto e começa a brincar. Não é mesmo? E aí, às vezes ela deixa e nem guarda. Então essa é a energia de uma casa 3. É justamente essa coisa da criança. Então você pega e vai deixando. Uma outra coisa que gera bagunça numa casa 3 é a coisa do exagero, né? Porque o número 3 ele traz essa coisa do exagero. Então é o exagero na decoração, então exagero nos papéis de parede, exagero de almofadas, de cores, de texturas, que pode gerar então uma poluição visual, dando essa sensação de bagunça. Então quando a gente pensa numa casa 3, quais são os cuidados que a gente tem que ter com a bagunça? A gente pode criar regrinhas de onde cada coisa tem seu lugar, né? Então, se eu precisar encontrar os sapatos têm os lugares deles. Se eu precisar encontrar as coisas de cozinha, elas estão só na cozinha. Onde é que estão as chaves? Onde é que estão as pilhas? Então, numa casa 3, para a gente harmonizar e evitar essa potencialidade dessa energia da bagunça, é interessante a gente criar uma regrinha onde cada pertence, cada coisinha tem o seu lugar dentro da casa. Isso vai facilitar bastante. E cuidar nos exageros para a gente não exceder aí em excesso de cores, de texturas e de coisas pelo ambiente, né? Porque daí tende a ficar colocando e daí então essa poluição visual. Já a casa 4 é o oposto da casa 3, porque o 4 ele está relacionado a regras, a rigidez, a estrutura. Então a casa 4 ela tende a ser uma casa organizada. É aquela casa que eu brinco que é a casa dos virginianos, sabe? Onde tudo tem seu lugar, onde está tudo certinho, milimetricamente colocado, né? Muitas vezes é aquele lugar onde tudo tem a etiquetinha para você saber identificar e encontrar onde está. Mas também tem o lado negativo da energia do 4, né? Então você imagina assim, numa energia de muita rigidez, se você tá com o seu dia a dia muito corrido, né, tá sem tempo, o que pode fazer? Essa rigidez, né, ela te sobrecarrega tanto que você acaba deixando tudo organizado por fora e por dentro não. O que significa isso? Significa que você, ao chegar numa casa 4, com a numerologia 4, você vai olhar para ela e vai ter você vai olhar para ela e vai achar, nossa, que casa organizada. Até você abrir um armário ou um guarda-roupa e aí dentro vai estar aquele caos e aquela bagunça. Então é isso, essa é a energia, então, é a influência aí da bagunça quando a gente está falando de uma casa 4. A casa 7, né, o número 7, ele tá ligado a refinamento e a sofisticação, a discrição. Então, quando você tá falando da bagunça numa casa 7, se o 7 ali é o número do refinamento, bagunça, não tem muito a ver, né? Então, a casa 7, ela tende a ser uma casa organizada, mas ela também, o número 7, também é a coisa do oculto. Então, assim como a casa 4, a casa 7 também pode ter aquela mesma questão. Você chega na casa e tá tudo parecendo lindo e organizado, até você abrir um guarda-roupa ou um armário e ver que tá tudo uma bagunça. Na casa 8,
vai acontecer muito parecido com o que é na casa 4 e na casa 7, mas tem uma coisa que é diferente, porque a energia do 8 é a energia da sofisticação e do status. Então, quando a gente pensa numa casa 8, a casa 8 é aquela casa capa de revista. E quando a gente está falando de uma casa capa de revista, quando a gente olha lá na revista esse tipo de casa, ela tá o quê? Impecável, tá super organizada, super impecável. Mas nem sempre é assim. Quando a gente for olhar nos bastidores, aí pode ser que essa organização não seja bem isso e a gente encontre então aí uma super bagunça. E por último, você viu que hoje eu não segui muito a risca os numerozinhos, né? A gente tem que falar da casa 5. O 5, ele é o número do movimento, da circulação. Então, quando eu penso na bagunça, tá muito relacionada à quantidade de móveis que eu tenho, né? Se eu tiver muitos móveis espalhados, isso vai gerar uma certa bagunça, porque numa casa 5 eu preciso ter circulação. Então, as pessoas elas precisam circular sem ficar esbarrando nos móveis. Na verdade, isso deveria acontecer em toda a casa, porque quando a gente fica esbarrando no móvel, isso gera um certo estresse e um certo incômodo que vai gerando uma irritabilidade inconsciente do dia a dia que a gente não vai percebendo. Mas na casa 5, isso ainda é mais forte. Então, precisa ter cuidado na casa 5, porque o excesso de coisas atrapalha a circulação e isso então aí gera essa sensação de bagunça, de bloqueio. Porque a pessoa vai, né? E uma outra coisa se a casa 5 ela não for confortável, porque a casa 5 ela tem essa coisa do movimento. Então se a casa não for muito bem confortável, acolhedora, ela vai se transformar naquela casa onde a pessoa vai só para dormir. E aí o que acontece quando você vai só para dormir? Você acaba não cuidando, né? Você acaba deixando de qualquer jeito. E vamos lembrar, o que é a bagunça? A bagunça é o excesso de coisas ou a falta de cuidado. Nesse vídeo, então, eu trouxe como é que a gente consegue identificar o nosso nível de bagunça através da numerologia da casa. Na descrição do vídeo, eu vou te ensinar como é que calcula o número da sua casa para você conseguir identificar aí, então, qual que é a energia da sua casa. E conseguir fazer essa associação aí de bagunça, começar a ficar mais atento e cuidar, porque lembra que bagunça traz bloqueio de energia e acaba impactando todas as áreas da nossa vida, seja o sucesso, seja a prosperidade, a saúde, a nossa relação com os nossos familiares. Então, por isso que é importante a gente ter uma casa organizada, sem bagunça, para a nossa vida fluir. E aí eu finalizo esse vídeo perguntando para você: qual é o nível de bagunça da sua casa? Um beijo, fique bem.